a Deus. Mateus 25. Como é que está o áudio aí, amados irmãos? O áudio, o vídeo, parece que está sem áudio. Parece que está sem áudio, né? Ok, voltou? Glória a Deus. Amém, amados? Podemos? Está chiando um pouco? Os irmãos estão conseguindo ouvir? Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Acho que voltou, né? Será que é o ventilador? É o ventilador, né? Glória a Deus. Voltou, né? Amém, amados? Vamos lá para a gente poder ganhar tempo. Evangelho de Mateus capítulo 25. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite, e em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, é uma parábola já tanto conhecida da igreja, né? Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso por quê? Porque toda vez que você lê a Bíblia, que é um livro espiritual, né? Totalmente inspirado por Deus, sempre Deus vai falar algo diferente para nós. Você pode pegar o mesmo versículo, a mesma passagem, e usar várias vezes ele ali, sempre Deus vai falar algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que você pode ler a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, você vai continuar lendo. Glória a Deus, porque é um livro que nos renova a cada dia. Então, amado, das parábolas que Jesus ele ensinou, as duas parábolas que eu mais gosto, assim, é a parábola das 10 virgens e a parábola do semeador. São essas duas parábolas. E é muito interessante porque parábola é profético. A gente não está muito acostumado com essa palavra parábola. Mas você lembra da palavra enigma? O que significa enigma? Enigma você fala, mas você não conta ali alguma coisa ali, mas você não consegue entender. Assim era a parábola que Jesus contava. Então, parábola significa parábola do grego, que é você colocar em paralelo. Então, o propósito de Jesus na terra era trazer o quê? Mensagem do reino de Deus. E como ele fazia isso para a nossa compreensão? Ele pegava alguma situação e ilustrava, fazia uma comparação com o reino. Você vê lá, a gente sempre costuma falar que o símbolo da mulher representa a igreja. Por que isso? Porque se você for lá em Efésios 5, você vai falar que ele tem preparado para apresentá-los como uma noiva a um esposo. Que o cabeça da mulher é o marido, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então ele faz essa comparação. 2 Coríntios também 11, ele fala sobre isso. Então ali a Bíblia ela sempre faz isso. E essas parábolas, ela não começou no Novo Testamento, lá já no Antigo Testamento existia parábola já. Louvado seja o nome do Senhor. E, por exemplo, quem não se lembra do profeta Natã?
Quando Davi ele comete aquele grave erro, aquele pecado terrível, que ele mata ali o seu servo, né? E toma a Betseba ali como esposa ali, enfim. Vem o profeta Natan e conta para ele uma parábola de um homem, né? Rico, que tinha muitas ovelhas ali, tudo, muitas posses. E um homem que ele não tinha, né? Só tinha uma única ovelha, que ele amava muito, que ele cuidava, né? E esse homem rico, ele pega e toma a única ovelha que esse homem pobre tinha. Mas não satisfeito, manda matar ele. Aí Davi fala, tão cego, né, que ele estava, Davi fala, me mostra quem é esse homem, que eu vou mandar matar ele agora, mas viva o Deus de Israel, que antes de que seja morto, que ele restitua o homem não sei quantas vezes mais. Quem era esse homem? Aí Natan fala, és tu. Aí Deus começa a entregar ali, né? E a gente já sabe o que aconteceu. Então é um dos exemplos das parábolas que tinha ali, mas tem muitas outras. Tem parábola da ave, da águia, lá em Ezequiel, Isaías, enfim. Depois o irmão pode procurar. Então Jesus, desde o princípio, ele estava ali, de forma ali oculta nas escrituras. Todos os profetas anunciavam acerca do Messias, do Mashiach que havia de vir. Então as parábolas. Então um exemplo disso, quando você abre lá, vamos lá Isaías 6, se eu não me engano. Isaías 6, louvado seja Deus, o versículo 9. Isaías 6, versículo 9, aqui tem uma profecia. Glória a Deus. Isaías 6, a partir do versículo 9. O profeta Isaías é um profeta, ele é um profeta conhecido como um profeta messiânico. A maioria das profecias acerca do Messias foi profetizada através do profeta Isaías. Por isso que ele é conhecido como o quinto evangelho. Amém, amados? Isaías 6, a partir do versículo 9, ele fala assim, é uma profecia aqui. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso aqui? Isso aqui já era uma profecia acerca do Messias. Quando o Messias fosse levantado, fosse ungido ali, como é que seria? Uma das características do Messias. Então, ele ia falar, mas o povo não ia entender. Ia ter ouvido para ouvir, mas não ia ouvir. Ver para ver. Mas como é que Deus ia usar alguém? Como é que eu vou pregar o evangelho? Mas eu vou pregar, mas eu vou saber que já o povo não vai entender. Quando você vai para a parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 de Mateus, se cumpre a profecia. Ele acaba de falar sobre a parábola do semeador, daquelas 4 pessoas, né, que vão ouvir o evangelho, aquela que semente que cai no caminho, que cai entre os pedregais, enfim, aquela que cai em boa terra também. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 13. Olha só. No versículo 10. Mateus 13, versículo 10. Amém? Mateus 13, versículo 10, está dentro ali do contexto da palavra do semeador. Ele fala assim, e acercando-se dele os discípulos, disseram, por que lhes falas por parábola ou por enigma? Por que, Senhor? Você não fala de uma maneira que a gente possa, né, mais fácil para a gente poder entender. Aí Jesus responde, ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, mas a eles não é dado, porque aquele que tem se dará, terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Sabe o que quer dizer isso aqui? Falta de fé. Tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Tem olhos para ver, mas não vê. Né? Então, amado, fé
Sem fé é impossível agradar a Deus. Não vai conseguir entender o que Deus quer falar sem fé. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. A fé, Hebreus 11, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não preciso ver para crer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu faço isso, eu tomo uma posição de fé. Quando eu tomo uma posição de fé, eu entendo que Deus quer falar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis, e vendo, vereis, mas não percebeis. Agora, por que isso? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu escure. Está vendo, amados? E eu escure. Então, muitas das vezes, né, muitas coisas não acontecem na nossa vida, né, porque Deus tem falado. Mas muitas das vezes eu tenho ouvido para ouvir, mas não quero ouvir. Hoje, infelizmente, as pessoas só quer que pregue aquilo que elas aceitem, que acha que ela não quer aceitar a repreensão do Senhor, não quer aceitar a correção do Senhor, muitas das vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, os discípulos estavam com Jesus, os discípulos estavam aprendendo ali, os discípulos apontam para a igreja também de Cristo. Mas isso aconteceu naquela época e também acontecendo nos fins dos tempos também. Esse contexto aqui fala da parábola do semeador. Aquele que ouve a palavra, se alegra por um tempo, logo vem Satanás e arrebata. É os corvos que vêm ali no caminho. Aí tem aqueles que caem ali nos pedregais também, mas não cria raiz. Aquele que ouve ali a palavra ali, mas logo vem os cuidados da vida, a aflição do mundo, já se esquece da palavra. Tem aqueles também que o sol vem e queima. Vem as dificuldades, tudo, e pronto, já vou largar Jesus, não vou mais para a igreja. Mas tem aqueles, muitos poucos, que a semente ela cai em terra fértil. E essa terra fértil é o nosso coração. E ela dá 60, 90, 100 por 1. Ela produz ali, ou seja, dá fruto. Louvado seja Deus. Então aqui Jesus ele estava dando esse exemplo através dessa parábola, né? Louvado seja Deus. O Salmo 78, 2 também, se você for ver lá depois, né? Você pode dar uma olhada. O Salmo 78 todo também tem alguma relação com essa passagem também. Louvado seja Deus. Mas se cumpre através de Jesus. Então, amado, essa parábola das 10 virgens, o que Jesus fez aqui? Ele pega e traz a ilustração do reino, mas dessa vez através de um casamento judaico. Ele pega todo aquele ritual que tinha no casamento judaico, na época do Antigo Testamento, né? Enfim, até o Novo Testamento ali. Então esse ritual judaico é muito maravilhoso ali, porque Jesus ele cumpre o papel do noivo. E ele mostra ali como que seria também, quando você vai mais aprofundado. Então, quando você vai para o casamento judaico ali, você vê que o que acontecia ali, amado? Essas 10 damas de honra que aparecem, eram as 10 damas de honra convidadas para o enlace, para o casamento ali que tinha. Aí eles separam em 2 grupos, que eram 5 prudentes e 5 nécias, ou loucas, ou 5 prudentes e 5 imprudentes ali. Quando ele faz essa separação desse grupo ali, veja bem, 5 na Bíblia é o quê? A simbologia. Graça. 5 na Bíblia é graça. Tanto a igreja prudente quanto a igreja imprudente, elas estão sob a graça de Deus. Tanto o joio quanto o trigo. O ímpio e receber a graça. Então, mas separa em 2 grupos. Só que não são igual. Vai ter aquele grupo, aquela igreja fiel e aquela igreja infiel. Aquela igreja que se preservou para o casamento, para o noivo, e aquela que adulterou, se prostituiu. Quando havia adultério ou prostituição, invalidava o casamento. Então o que acontece, mano? Essas 10 damas de honra existiam no ritual judaico ali, né? E qual era a cultura ali? Tentar explicar aqui, porque é muito detalhe, né? Vou tentar explicar. Então, primeira coisa,
Quem escolhia a noiva era quem? O pai. O pai era o pai do noivo. Quer ver? Abre lá em Gênesis. Gênesis capítulo 24. 24, a partir do versículo 2. Gênesis 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para... Amém. Salmo 119, 105. É isso mesmo. Está dentro aqui do estudo. Glória a Deus. Ageu, né? O irmão botou aqui também. Ageu 2:23. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? Gênesis 24. Irmãos, acharam aí? Então, qual o contexto de Gênesis 24, 2? Abraão pega seu servo Eliezer o Damasceno para escolher uma noiva para quem? Para Isaac. Então vamos ler aqui. Vamos começar do primeiro versículo mesmo, né? Primeiro versículo. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Isso aqui é Eliezer o Damasceno. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Preste atenção. Ele mandou tomar a mulher que não fosse dos cananeus. Nós somos um povo separado do mundo. Nós éramos gentios. Nós agora somos um povo separado. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Abraão representa quem? Deus, o Pai. Isaque representa quem? Jesus. E a Rebeca? A igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, vamos ver aqui. Preste atenção aqui agora, mano. Pula lá no versículo 15. Vamos ver a característica de Rebeca, da noiva. Vamos ver aqui, versículo 15, né? E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Mulher trabalhava, hein? Trabalhadora, tá vendo? A primeira característica, o cântaro no ombro. E a donzela, olha, donzela, era muito formosa, à vista, virgem. Eita glória, falar de virgindade hoje, amado, né? Olha, virgem, ou seja, não tinha se deitado com ninguém ainda, não tinha se prostituído. Ou seja, naquela época ali, o relacionamento sexual antes do casamento era o quê? A fornicação, a Bíblia condena isso, né? Fornicação, a prostituição. A quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, característica de Rebeca, virgem, donzela, formosa, trabalhava. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai, ele queria uma noiva para o seu filho, mas não podia ser qualquer uma, tinha que ser separada. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos 8:29, ele fala assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa palavra predestinou significa escolheu. Lembra que o Abraão, ele foi pregado, irmão. O evangelho foi pregado primeiro a quem? A Abraão, que Deus tinha já previsto isso, né?
Então essa predestinação, né, que Deus já sabia, já tinha um projeto, é lógico, né, da sua igreja, do povo separado, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? Então o Senhor, Ele nos predestinou, ou seja, tinha nos escolhido, louvado seja Deus. A gente vai ver mais pra frente isso aqui também. No capítulo ainda 24, você pula lá para o versículo 57 de Gênesis, né? Glória a Deus. Presta atenção aqui, lá no Gênesis 24, no versículo 57. Ali já está dentro do contexto ainda, está de Rebeca, porque Eliezer Damasceno foi lá, enfim, observou ali a donzela e tudo mais, as características dela e tudo mais, e até chegar na família dela teve todo um processo, mas ele teve que ir até os pais dela lá, pela parentela. Então aqui, no versículo 57, ele diz assim: e disseram, chamemos a donzela e perguntemo-lhes, versículo 58, e chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Irás tu com este varão? Você vai aceitar lá a proposta de Abraão, de você casar com Isaac? Você aceita voltar com Eliezer Damasceno, que veio aqui fazer a proposta? Presta atenção, amado. Ela tinha o poder de decidir se ia ou não ia. E na tradição judaica, no casamento, o pai escolhia a noiva para o seu filho lá. E o que acontecia, amado? Geralmente, pela cultura judaica, a prioridade de casar era quem? Se tivesse duas irmãs. Era mais velha. Isso aí já vou te jogar para outra passagem, depois a gente fala. Mas a prioridade era da mais velha. Mas a mais velha, ela poderia decidir ou não. E se ela não quisesse, passaria para quem? Para a mais nova. Ele veio para os que eram os seus. Mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de tornar-lhe filho de Deus. João capítulo 1. Quem é a filha mais velha? Israel. A mais nova? A igreja. Eles aceitaram? Passou para a gente. Mas eles se converter, os judeus se converter, eles passam a ser igreja. Está dentro. A misericórdia, né, do Senhor. Então, amado, tinha essa questão. Então, você lembra de Jacó? Labão passou a perna nele. Jacó não tinha, né, como fazer as coisas ali. A única coisa que ele tinha era trabalhar, né? Trabalhou 7 anos para Labão. Em troca do quê? De Raquel, né? De Raquel. Aí tudo bem. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, prosperando tudo ali, a coisa só porque a mão do Senhor era sobre Jacó ali, né? Sobre Israel, né? E aí prospera tudo mais, tá? Chega lá, o Labão aplica o golpe. No dia do enlace lá da câmara nupcial, ele vai lá, bota uma... É interessante isso, porque esse negócio do véu, né? Ele tampava o rosto ali. O véu tampava o rosto? O véu tampava o rosto ali. Então o que acontece? Na hora ali, tudo escuro e tudo, aí, em vez de mandar Raquel, mandou quem? Léia. Foi Léia? Lia? Então é Léia, né, Lia? Então mandou ela ali, a mais velha. Aí no dia de manhã, quando apareceu a claridade lá, quer dizer, Jacó ficou como? Revoltado, né? Foi lá no Labão lá, como é que você faz um negócio desse? Aí falou, não é assim na nossa cultura, né? No nosso costume, que se ofereça a filha mais nova antes da mais velha. Mas ó, você trabalha mais 7 anos aí, né? Aí eu te mando Raquel, deixa o Raquel que você deseja. Aí ele ficou mais 7 anos, né? Tudo mais. Mas Labão não era bobo, né? Ele viu que Deus estava sobre a vida de Jacó e queria que Jacó ficasse lá mais tempo. Louvado seja Deus. Mas é isso. Mas a Lia, né? A Léia, né? Ela tinha a opção de aceitar ou não aceitar. Então o costume deles era o que? Aceitar que se fosse filha a mais velha, né? A primogênita, enfim. Amém, amado? Então, você veja bem. Então o Israel, eles recusaram lá.
como a filha mais velha ali, Israel, recusaram, então passou para quem? Para a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? Essas damas de honra, ela tinha que... Aqui já foi falado, né? Eu acho que o pastor Elvis, eu não sei se ele pregou, trouxe um estudo sobre a questão de Moisés que sobe ao monte, certo? E ali Moisés, ele fica ali, a face dele ali, né? Fica ali um semblante aceso ali, brilhante, né? Porque ele estava ali com o Senhor face a face, enfim. Que ele recebeu ali a palavra do Senhor. Veja bem, amado, a lâmpada acesa na nossa vida faz a gente brilhar, refletir o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. Quando você tem um coração alegre, isso aformoseia o teu rosto, faz com que a pessoa veja Deus na sua vida e deseje o Senhor. Mas isso não vem de nós, isso é através da palavra. Essa palavra, ela tem o poder de nos purificar, de nos santificar. Então, qual era a tradição ali? O noivo, na cultura judaica, ele tinha que... ele fazia uma proposta para os pais daquela noiva. Então ele levava ali tipo como é que se fosse um acordo ali, né? Em papel, como se fosse um contrato. Colocando ali a responsabilidade dele, ó, eu vou fazer isso, eu prometo fazer isso, fazer aquilo, tal, né? Mas se eu quebrar o acordo, né? Então era isso, então era um contrato de casamento que era apresentado ali, certo? E aí eles se reuniam ali, levavam até ali, quando a noiva ali aceitava, e eles celebravam ali com vinho, né? Vinho na Bíblia significa alegria, o vinho é o fruto da vide, tá, mano? Fala vinho aqui, daqui a pouco o pessoal vai, né? É o fruto da vide, o suco da uva, tá? A questão do efeito que causa ali, tinha que tomar muitos cálices de vinho ali para você ficar meio alegre, né? Por causa da fermentação, mas enfim. E aí tomava um cálice de vinho, tá? E aí, qual era a questão ali, amado? O pai, ele preparava o terreno para o filho construir a casa ou a câmara nupcial. Quanto tempo levava para fazer isso? Ele tinha mais ou menos de 2 a 3 anos para fazer isso. Ele tinha que construir e depois que ele construísse, apresentava para o pai e o pai fazia a inspeção para ver se está tudo certinho, né? Se ele lembrou de botar a pia, de fazer o tanque, de botar tudo certinho e tal, né? Os quartos para as crianças, tudo mais, tudo, né? Tudo direitinho ali. Aí depois que o pai fazia ali a vistoria, a inspeção, falava, filho, vai lá buscar tua noiva. Era assim. Você lembra que Jesus, vamos abrir lá em Mateus 26, 29? Mateus 26, 29. Mateus 26, 29. Aqui é o contexto da última ceia, né? Celebração da última ceia, né? Ou a última Páscoa, né? Jesus estava com seus discípulos. Mateus 26, 29. Perdão, irmão. Começa no versículo 26. Vamos no Mateus 26, 26. Que é bom até que já vai dar uma clareada aqui em outra questão aqui. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26, tá? Versículo 26, 26, 26. Amém, amado? Podemos? Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos seus discípulos. E disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja bem aqui, contexto, Jesus estava na última Páscoa, na última ceia. Porque eu comecei no versículo 26, porque a ceia do Senhor é um banquete, não é só o cálice e o pão. Enquanto comiam, tomou do pão, enquanto comiam, tomou do cálice. Por isso que eu quis começar no 26 já para, né? Aí depois ele fala, ele pega o cálice
E fala, o sangue do Novo Testamento. Esse Novo Testamento é um novo concerto. Esse é o contrato de casamento. Do novo concerto. Você pula para Jeremias 31, não precisa abrir não, só guarda aí. Eis que farei convosco um novo concerto, não como fiz com vossos pais no deserto. Olha, com vossos pais no deserto, tá vendo? Meu povo lá, o antigo lá. Mas não escreverei mais a minha lei em tábuas de pedra, mas escreverei na tábua do vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? Então, um novo conceito. Aqui está o contrato de casamento. Aí, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide. Está vendo? O vinho aqui, ó, fruto da vide, suco de uva. Até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro cálice foi o cálice do contrato de casamento, do novo concerto. Louvado seja o nome do Senhor. Novo Testamento, do Evangelho. O segundo cálice vai ser para quê? Da consumação do casamento, da grande festa das bodas. Ali vai ter. No dia que a noiva for apresentada, no dia que se concluir ali. Aí você pula, sai de Mateus 26 e vai para João 14. Agora, João 14, preste atenção aqui, ó. Lembra que eu falei que o filho tinha que 2 a 3 anos para preparar a câmara nupcial, a casa, enfim, que era no terreno do pai? João 14. Olha o que diz. Aí ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Por que ele fala isso? Não se turbe o vosso coração. Será que é fácil a noiva ficar esperando 2 anos? 3 anos? Será que seria fácil ficar esperando ali? De repente passava na cabeça da noiva: pô, será que ele foi lá preparar lugar mesmo? Será que ele vai voltar para me buscar? Será que não apareceu uma outra noiva no caminho aí? Será que vai voltar? Tá vendo, amor? O que Jesus falou, ele cumpre. Quem bota dúvida no nosso coração é Satanás, amor. Ele vai voltar. Sabe quem teve essa dúvida? Moisés não subiu no monte? Ficou 2 povos lá embaixo. Ah, não era um povo só, era 2. Porque quando ele subiu, se dividiram. Tinha aquele povo que sabia que Moisés ia voltar, mas já tinha aqueles que ia falar: vai voltar mais não. Vai voltar não. Começaram a fazer o quê? Se prostituir. E logo convenceram ali Arão e levantaram o bezerro de ouro. Amado. Aquilo ali também é a parábola das 10 virgens ali também. Tem aquele povo que acha que Jesus não vai voltar mais não. Mas tem aquele que sabe que Jesus vai voltar e está se preparando. Louvado seja o nome do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Não é fácil se consagrar, se separar neste mundo esperando a volta de Jesus. É fácil? Não. Mas ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele fala da promessa. Não podemos esquecer da promessa que o Senhor nos fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está fazendo o que lá? O que Jesus está fazendo? Ele está trabalhando. Olha aí. E tudo que ele já fez, até hoje ele trabalha. Até hoje ele intercede por nós. Por isso que ele é chamado Melquisedeque, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amado, você veja bem. E aí, mais um mistério revelado. Naquele momento ali, Jesus deixa essa promessa. Quanto tempo faz que Jesus veio à terra e subiu ao céu? Já tem um pouco mais de 2000 anos, por aí, né? Só que 2 Pedro 3 fala que um dia para Deus é como, e 1000 anos como um dia. E fala em 2 Pedro 3 que fala que nos últimos dias virá o escarnecedor, dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão. Mas, uns versículos mais para frente, Pedro vai falar que Deus não toma por tardia a sua promessa, mas Ele quer que todos se salvem.
e não se percam. Não é que Jesus está demorando, quem está agindo de misericórdia, porque a maioria, vamos incluir aqui de nós, acho que não estamos preparados ainda. Temos que nos santificar. Vou falar, irmão, aqui uma coisa. Quando o noivo, ele fazia aquele contrato de casamento, deixava a sua promessa, o noivo ele foi fazer a sua parte, certo? A noiva aqui, ela também tinha o seu papel, a sua parte. Primeiro é se manter virgem, diferente ali, e trabalhar. Lembra de Rebeca? O trabalhador carregava o cântaro ali, né? Carregava o cântaro para levar água, aí, no ombro. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece, amado? O que acontece? Por que as pessoas falam, será que vai voltar mesmo? Por que dizem? Porque as 10 virgens, todas elas dormiram. Até a prudente dormiu. Por isso que quando eu falo que nós, será que nós estamos preparados? Porque até as prudentes dormiram. A palavra é verdadeira. Então o que acontece, amado? Lucas 18, ele vai falar de uma outra parábola, que é a parábola do juiz iníquo. Como a hora passa rápido, né, irmão? Já está ali. Lucas 18, ele vai falar da parábola do juiz iníquo, que tinha uma mulher que ela ficava ali levando a causa dela para um juiz que não temia a Deus nem os homens. Mas de tanto essa mulher ir lá falar com ele, levar a causa, esse juiz concedeu. Aí ele fala, Jesus vai falar do dever de orar sem cessar, clamar de dia e de noite. Ouvi a parábola do justo e do juiz. E Deus não fará justiça aos seus servos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Porém, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha aí. Então, o que ele está querendo dizer ali? Ainda que seja tardio, digo-vos que depressa. Quando ele fala ainda que seja tardio, é porque nós achamos que está demorando o tempo de Deus. Mas no tempo do Senhor, no mundo espiritual, ele já está agindo. É rápido. Lembra de Daniel? Desde o primeiro dia que sentou no teu coração se humilhar, conhecer o teu Deus, tua oração foi ouvida. Na hora, amado. Mas o que aconteceu? Levantou um demônio lá e 21 dias. De repente aquela guerra lá foi rapidinho, mas aqui no tempo Cronos, levou 21 dias, mas no Kairos não. Então é diferente, por isso que ele fala, digo-vos que depressa. Aí Jesus fala, achará fé na terra o Filho do Homem quando vier. Lucas 18 está totalmente ligado com Mateus 25. Por quê? Esfriamento. Lâmpada acesa é você ter o Espírito na tua vida. Porque a lâmpada era uma lâmpada de barro ali. Dentro dela tinha o azeite, tinha o pavio. E para manter aceso. A lâmpada ela só ficava acesa enquanto tinha o combustível, o azeite. O que é o azeite na Bíblia? Salmo 23, né? Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece, amado? Deixa eu voltar lá. As 10 damas de honra, elas tinham que estar com essas lâmpadas e o azeite aceso. Por que a lâmpada tinha que estar acesa? Ah, está de dia, por que eu vou acender a lâmpada? Porque pela tradição judaica, o noivo ele vinha na noite mais escura, que era a lua nova. A lua nova é a noite mais escura, pela tradição judaica. E como é que sabia que o noivo estava vindo? Por quê? Jesus falou que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Enviaria outro o quê? O Consolador. Quem é esse? O Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João 14,16. Tá? E aí, na tradição judaica, o noivo, enquanto ele estava lá esses 2, 3 anos ali preparando a cama nupcial, a noiva estava aqui. Quem fazia a comunicação? Naquela época não tinha o WhatsApp. Então ele tinha que fazer a comunicação. Por quê? Era o amigo do noivo, ele tinha que até a noiva falar assim, ó, vai lá e falar para ela que eu não esqueci dela. Que agora só está faltando alguns meses para poder voltar. Que está tudo certinho, que eu já ajeitei a pia, que eu já comprei a bancada, tudo mais. Tudo certinho, já fiz ali o quarto das crianças, falta pintar, fazer aquilo ali, só estou esperando a ordem do meu pai para buscar ela. Mas faz o seguinte, para ela não desanimar,
pega esses presentes aqui e envia para ela. Que presentes são esses que a igreja recebeu? Subiste ao alto e levaste o cativo ao cativeiro, e derramaste presentes aos homens. Sabe quais são esses presentes? 1 Coríntios 12, Efésios 4, os dons espirituais, os dons ministeriais. Esse é o presente. Quando Deus fala contigo através de uma revelação, quando Deus fala contigo através de louvor, de várias coisas ali, é o presente que Deus deu para a igreja, para você não desanimar, para não esquecer que Ele está voltando, louvado seja o nome do Senhor. E aí, amado irmão, esse amigo do noivo, que representa o Espírito Santo, a gente cantou aqui, nós não sabemos orar como devemos orar, Romanos 8, acho que é o 29, mas o Espírito ele intercede por nós, louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontecia? Na noite mais escura, a noiva sempre, deve ser hoje, deve ser nessa noite que meu noivo vai vir, avança as 10 damas de honra, ela tinha que estar ali sempre pronto para, que eu não sabia, poderia vir qualquer momento, poderia vir. E aí o que acontece, amado? Como sabia que o noivo estava vindo? Tinha alguns sinais que mostravam que ele ia vir, mas o sinal mais evidente era o quê? À meia-noite ouve-se o grito, aí vem o esposo, saiu no encontro. Sabe quem dá esse grito? Na tradição judaica, era o amigo que vinha na frente e uma comitiva atrás, junto com o noivo, tocando trombeta, vários instrumentos ali. E aí o que aconteceu, amado? Louvado seja o nome do Senhor. O que acontecia ali? Elas acordavam e tudo, tá vindo, já está vindo aí a grande comitiva, o noivo está vindo, está aí. Elas tinham que se despertar. O que elas tinham que ter de reserva? Porque a lâmpada, ela estava, o azeite ele estava se gastando ali. Não sabia que dia, que noite que ia vir, então tinha que fazer, tinha que ter reserva ali, porque não sabia. As prudentes, elas sabiam disso e fizeram o quê? Separaram reserva. Mas as loucas, não sei quando é que vai vir, se vier, deixa que as trouxas estão juntando ali, qualquer coisa a gente pega com elas. Os espertos, né? Os espertos. Deixa. O que acontecia? Aquele desespero. Por quê? Porque se o noivo passasse, a comitiva passasse, a lâmpada tinha que estar na altura do rosto, e não tivesse com a lâmpada acesa, não dava para reconhecer. Se não reconhecesse, não podia entrar, participar das festas. Por isso que Jesus fala, eu não vos conheço, nunca vos conheci. Mas com a lâmpada acesa é revelado. Por quê? O Espírito revela a palavra. A palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus é o verdadeiro evangelho que a gente tem que seguir. É a melhor maneira da gente seguir a Cristo ali. Então, amados irmãos, ali estava na altura, só que as loucas lá, porque veja bem, por que então que as prudentes dormirem? Elas dormiram no sentido de quê? Da volta do noivo. De tanto esperar, elas se cansaram. Mas, amados irmãos, o amor dela pelo noivo ali, o que acontece ali, o amor? Não está naquilo que ele pode fazer. Quando você segue a Cristo, não importa se Jesus está demorando a voltar para a igreja, eu tenho a presença dele na minha vida, eu tenho que me preocupar com a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. A maior maneira da gente se preparar para a volta de Jesus é ter o Espírito, é ter a presença de Deus. As prudentes, mesmo a dormir acerca da volta de Cristo, elas manteram o azeite, elas não deixaram de orar, não deixaram de ler Bíblia, não deixaram de se santificar, de buscar a face do Senhor. Por isso elas tinham azeite de reserva. Quando o Senhor falava e o Senhor as repreendia, elas aceitavam. Quando elas aceitam a repreensão, Provérbio 1:23 se cumpre. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu Espírito abundantemente, e farei entender as minhas palavras. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. O que está faltando? Azeite. Está faltando o Espírito Santo de Deus. Abre lá, Êxodo 27:20. Muita coisa para falar, né? Êxodo 27:20. Glória a Deus. Parece pouco rio, porque ele amava, passava rápido. Então, amados, Êxodo 27:20. A noiva, a virgem, aponta para a igreja. Igreja também
ela aponta para a casa espiritual. Nós também somos considerados casa espiritual. Geralmente a maioria das pessoas que fala de igreja lembra só do templo físico, né? Mas vai muito além do que isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o azeite, Êxodo 27 que eu falei, né? Do versículo 20, tá aqui já o irmão Edgar colocou. O azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. O que ele está querendo dizer aqui? Aqui ele está dando a orientação do tabernáculo, da casa de Deus. Tudo com o Senhor, amado, é tudo organizado, é tudo direitinho. A primeira característica da pessoa que se converte é organizar a vida. Eu começar a acertar minhas contas aqui, não endividar, fazer isso, fazer aquilo, arrumar a casa, assim que Deus faz. Os princípios vêm de Deus, o princípio de ordem, né, vem do Senhor. Então ali dentro do tabernáculo, ele mostra o tabernáculo, mas é também a nossa vida. O que ele está querendo dizer ali? Que quando você entrava no tabernáculo, quando você entrava na segunda parte dele, que é o lugar santo, tá? Nesse lugar santo, não era o santo dos santos, que ficava depois do véu, era o lugar santo. Ali tinha, do lado direito, o pão das mesas dos pães ázimos, que eram 12 pães, apontando para as 12 tribos de Israel e para Jesus, o pão da vida. Na frente, de frente para o véu, tinha o altar do incenso, que o sumo sacerdote tinha que levar lá com as brasas do altar do sacrifício lá fora, que não podia se apagar, e queimar incenso, que aponta para as nossas orações contínuas que a gente faz diante do Senhor. Louvado seja Deus. Mas você só pode queimar incenso se tiver o fogo do Espírito aceso. O que aconteceu com as virgens imprudentes? Elas se esfriaram, deixou a chama apagar, não tinha mais azeite. E aí? E do lado esquerdo é onde está essa passagem que eu falei aqui do azeite puro. Do lado esquerdo tinha o candeeiro. Ele tinha 7 tubos, 3 de um lado, 3 do outro no meio. Esses tubos, o sacerdote ele tinha que encher com azeite para manter a luz acesa. Aponta para Jesus, a luz do mundo, os 7 Espíritos de Deus que Isaías 11 fala, e aponta para as 7 igrejas, que no final vai se resumir somente 2, prudente e imprudente, Filadélfia e Laodiceia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, vamos ver característica agora de uma igreja prudente e de uma igreja nécia. Qual que a gente fala primeiro? Da prudente ou da nécia? Quer que fala primeiro da nécia? Eu vou falar da nécia. A nécia é o seguinte: ela ouve a palavra e não pratica. Mateus 27, 24, parábola dos 2 alicerces. Todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, compara-o-ei a um homem imprudente, nécio, louco, que edificou a sua casa na areia. Quem é um louco? Quem é a pessoa? É doido mesmo, né? Para fazer uma casa na areia, né? É questão de tempo para cair. Por quê? Não pratica. Não pratica, qualquer luta, qualquer vento, qualquer dificuldade, cai. E, amados irmãos, o que mais tem acontecido é isso. Parece que se eu visse ou ouvisse, eu não acreditava. Às vezes tu chega para perto de uma pessoa, às vezes para pessoas próximas, né? Às vezes da família. Aí aconteceu alguma coisa, uma separação, alguma outra coisa que aconteceu, a família está sendo muito atacada. No final das contas, foi atrás da igreja. A maioria tudo crente, com a vida destruída. Porque acha que está dentro da igreja, só da igreja ali, e fazer um monte de coisa, e pular no mistério, fazer esse monte de coisa, que é o suficiente, não é, mano? Consagra a vida, busca o Senhor. E o inimigo, ele não brinca, não está brincando. E o pior de tudo, sabe o que é? Cai, se afasta do Senhor. Aí eu falei, e aí, meu irmão, tentou reconciliar com a esposa, o que aconteceu? Os 2 crentes, né? Você sabe que se for um ataque de Satanás, não, eu estou aguardando em Deus. Mas você está congregando? Eu falei, não, estou afastado. Eu falei, então espere em Deus, na presença dele. Porque tu se esperar lá de fora, as feras vão te estragar, mano. Enfim, amado. Triste. Loucas. O que é louco também? Lá em 1 Coríntios 1, ele fala que o evangelho da cruz, ele é loucura para os que perecem.
mas para nós ele é poder de Deus. Às vezes é loucura, né? Quando a gente fala que tem que orar, a gente não, né? Quem fala é a Bíblia, a gente somos mensageiros, né? Nós só retransmitimos a mensagem. Quando falamos que temos que orar, ter uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, se derramar aos pés do Senhor, de ler a palavra, amado, é porque é a orientação que o Senhor nos dá de fazer isso. Mas tem gente que vai pensar, tem gente que não é loucura. Esse negócio de ficar lendo Bíblia, fazendo, não, Jesus já fez tudo, se eu fizer alguma coisa, invalida o sacrifício. Quem já ouviu isso aí? Uma vez salvo, salvo para sempre. Louco. O outro louco é aquele que fala, do Lucas 12, 20, aquele que é rico para consigo mesmo, mas não é rico para com Deus. Ou seja, junta tudo nessa terra, mas se esquece do reino. Louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens, para quem será? Aquela pessoa que só foca nas coisas materiais, naquela que não busca o reino, né? Enfim, amado. Atitude de Nécio também, vamos ver, tem mais versículo aqui. Vamos lá, Salmo 14. Salmo 14, olha só quem vai falar. Salmo 14. Amém, amados? Os irmãos abrirei. Salmo 14. Salmo 14, ele vai falar assim: disseram, olha a palavra que apareceu aí, os nécios, em outras traduções deve ter outra palavra aí, imprudente, né, louco, oi? Insensato, loucos, imprudentes, nécio. Disseram os nécios no seu, aqui que o Edgar colocou, ele está no singular, o nécio. Aqui nessa versão está os nécios. Não era um grupo? 5 imprudentes? Mais de um. Então a tradução correta, os, plural, tá? Mas amém. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Tá vendo, amado? Sabe o que é isso aqui? Pecado desenfreado. Ah, não vai acontecer nada, não é bem assim não. Deus vai lançar alguém no inferno. Deus falou para Adão, falou para Eva: o dia que comer certamente morrerás. Eles acharam que ia morrer na hora. Por isso que o povo vai estar ali brincando, está na igreja, está fazendo um monte de coisa, mano. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. A fatura vai chegar, amado. E já deve ter chegado para muitos aí, porque a gente não sabe o dia. Quantos desceram a sepultura aí? Negócio de ano novo, virada, quantas pessoas não morreram? Comemoração, não teve lá o casal que foi acertado lá na Copacabana? Não teve gente lá que, enfim, pessoas que vieram de outro estado para vir para cá, entrou no lugar errado, tomou tiro. Aí, ilusão, amado. O versículo 4, ou verso 4, né, desse salmo aí. Não terão conhecimento os obreiros, olha a palavra que apareceu aqui. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que come o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam o Senhor. Pronto. Aí, ó, já começa a destrinchar mais a palavra. Apareceu aqui obreiro. Que quando ele fala come o meu povo, sabe o que é isso? Você tem que pular lá. Isaías 56. Isaías 56. Obrigado, meu amado. Isaías 56. Lá no versículo 10. Isaías 56, 10. Você vê que nesse Salmo 14, ele fala dos loucos que vivem como se Deus não existisse, como se Jesus não fosse voltar. No versículo 4 ele fala: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que como o pão do meu povo. Ele já está falando dos obreiros da iniquidade. Obreiro, ministro de Deus, pastor, diácono, presbítero, profeta, profetisa, evangelista.
mas da iniquidade. Ou seja, os loucos, os nécios, os ímpios, que faz o quê? Que se aproveita do povo, que come. O que é o povo? Olha só, vamos destrinchar isso aqui. Isaías 56, 10. Todos os seus atalaia são cegos, nada sabe, todos são cães mudos, nada, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. O que é tosquenejar? A ovelha, né? O que você faz ali? A lã da ovelha, ela é financeiramente, né, lucrativa ali, tudo ali, dá para tu fazer pele, se aquecer. Quando você vai matar a ovelha, antes de tu matar ali, tu arranca aquela coisa toda. Esse processo de você arrancar ali a lã ali, você faz o quê? Tosquenejar. É que esse obreiro fraudulento faz, arranca tudo da pessoa. Arranca tudo, se deixar, leva tudo, leva até o teu dinheiro do aluguel. Já tem pessoa que fala, não tem nada não, dá o teu dinheiro do aluguel para Deus. Arranca tudo. Estes cães são gulosos. Aí, ó. Não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Ganância, dinheiro. Só prega por dinheiro. Miqueias, ele vai falar que os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus chefes dão presença por sentença e os profetas profetizam por dinheiro. Já está lá anunciado. O povo só é enganado porque quer, mano. A Bíblia está aqui. Então, se você for também, Ezequiel 34. Ezequiel 34. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 34. Preste atenção que eu falei, lembra? O Salmo 14, ele fala ali dos obreiros, né? Que come o povo. Isaías 56 fala que eles são cães. Aí não aparece a palavra obreiro, aparece a palavra pastores. Depois aparece a palavra atalaia. Fala de Jesus, fala de um monte de coisa aí. São cegos. Agora Ezequiel 34 e dá o golpe de final aqui, ó. Ezequiel 34. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Quando ele fala de Israel, ele não está falando só de Israel de lá não, do meu povo. Nós não somos Israel de Deus, não fomos enxertados na videira. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não os apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto todas as feras do campo, porque se espalharam. Está vendo aqui, amado? Depois que eles pegam, extrai tudo da pessoa, a pessoa está fraca, a pessoa afasta do evangelho, então nem aí. Ah, tá bom, já estou se vestindo da lã, já comprei meu carro, meu terno Armani, dos trouxas. Mas eu quero te dizer, amado, ainda que você se espalhou, de repente você se afastou da presença de Deus, você estava nesse engano aí, desse falso profeta, o Senhor não esqueceu de você. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim: e diante as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amado, voltando aqui para a parábola das 10 virgens. Essas características de nécias, loucas, virgens loucas, tem que se prostituir com o mundo. A Bíblia fala: não ameis o mundo nem que o mundo há. Estão se prostituindo com o mundo. E também vai falar, porque eu acredito que as 10 virgens prudentes e as 10 virgens imprudentes, no começo, todas tinham lâmpada, todas tinham veste, todas tinham azeite e todas tinham lâmpada. Eu acredito nisso, que no começo. Mas com o tempo que a gente viu a diferença. Foi o tempo, foi questão de tempo a lâmpada se apagar das loucas lá. Sabe o que quer dizer isso? Que Gálatas 3, Paulo ele fala
daqueles que começaram no Espírito e terminaram na carne. Gálatas 3:3. A gente pode ver aqui, ó. Gálatas 3:3. Olha, meu irmão, olha, começa no versículo 1, eu sempre faço isso, né? Misericórdia. É no versículo 1 mesmo. Olha a palavra que aparece ali. Gálatas 3. Acho que a segunda palavra aí, né? Olha o que ele fala. Lembrando que essa carta aqui de Paulo é para uma igreja que estava onde? Na Galácia, aos Gálatas, né? Amém, amado? O Giga já colocou aqui, ele vai mudar aqui, né? É Gálatas 3, tá? Amém. Gálatas 3, pode ser o primeiro versículo aí, Giga. Ia ser o versículo 3, mas quando eu abri aqui eu vi uma parábola e falei, não, tem que ser o versículo 1. Amém? Versículo 1. Ó insensatos Gálatas. Olha só como é que ele começa já apertando a igreja, exortando a igreja. Deve ter outras traduções, ó nécios, ó loucos, ó imprudentes. Aqui na minha tá, ó insensatos Gálatas. Lembra lá do homem insensato que Jesus fala? Ouve, não pratica. Ó insensato Gálata, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? O que é a verdade? João 17:17. Pai, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Quem foi que influenciou vocês para não obedecer a palavra? Quem foi que corrompeu os vossos sentidos? Perante os olhos de... Ó insensato Gálata, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, de novo palavra insensato, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Começaram pelo Espírito, terminando pela carne, está deixando o mundo se corromper. Não é bem assim não, pessoa que começaram bem, agora não é bem assim não. Como é que pode? Deus mudou? A palavra mudou? Será que em vão tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Enfim, amado, aqui ele está falando, os Gálatas, tão rápido se corromperam, receberam a palavra ali, mas não praticaram. Já vem aqueles influenciadores dos judeus, queriam impor ali a lei, ali, aqui todo o costume. Como é que pode isso? Acabei de pregar para vocês. Seja tu, quem foi que corrompeu vocês? Quem foi que pregou esse evangelho? Quem foi que te ensinou isso? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Quem te ensinou que você pode pintar a igreja de igreja de preto? Que você pode trazer heresia, você pode pregar com copo d'água, azeite enterrado no monte? Quem foi que te ensinou que você não tem que orar, que você não tem que ler Bíblia? Quem foi que pregou esse outro evangelho para você? 2 Coríntios 11. Ele vai falar aqui, ó, 2 Coríntios 11, amado. Olha esse texto. 2 Coríntios 11 é o texto do momento. Esse aqui é o texto do momento. Totalmente ligado com a parábola das 10 virgens. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 11. Você vê o que lá no Salmo 14 apareceu o obreiro fraudulento, Isaías 14, pastores, enfim, Ezequiel 34. Vê como é que a Bíblia vai... Olha aqui. Olha o que Paulo vai falar para a igreja. Amém, amado? Tomara que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai, porém, ainda. Preste atenção aqui. Paulo, mais uma vez, está fazendo uma carta. Dessa vez para onde? Já não é para a igreja dos Gálatas. É para a igreja de Corinto. Essa igreja achava que Paulo era louco. Deu muito trabalho para ele. Muito. Uma igreja...
E o que Paulo ensinava para eles, para muitos deles ali, era loucura. Então, nessa, amado, o louco, a igreja imprudente, ela vê sempre achar que você é radical, que você é louco, doido, fanático. Quando você fala para orar, quando você fala para santificar, mano. Não fique surpreso com isso. Porque estou zeloso de vós. Olha porque Paulo era visto como louco. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber quem? Cristo. Paulo está se referindo ao que aqui? Ao arrebatamento da igreja, ao casamento de Cristo com a igreja. Mais uma vez, ele está fazendo. Então ele estava ali com zelo de Deus, mas ele estava muito preocupado. Por quê? Ele queria apresentar, mas ele vai falar aqui: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Está vendo? A pessoa se converte, amado, aquela simplicidade, aquela humildade, sabe? Chegar cedo, se humilhar na presença do Senhor, procurar aprender, orar, aquela humildade de Cristo mesmo, sabe? Procurar ajudar. Vai passando o tempo, amado. Ah, não, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, não deve ser não, Deus já fala comigo. Começa, se esquece da simplicidade. Aí daqui a pouco, não, essa igreja aqui está muito quadrada, então vamos dar uma melhorada aqui, vamos, né, para atrair lá, vamos modernizar. Se esquece da simplicidade. A Bíblia fala, não esquecer os marcos antigos, para guardar os marcos antigos dos nossos pais. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Como é que a serpente enganou Eva mesmo lá? Na lábia. Ó. Aqui que houve, assim. Então a igreja, muitos estão sendo enganados pelo que estão ouvindo aí. Foi com a astúcia. O diabo ele vai com a astúcia mesmo para enganar. Inclusive usa até a palavra para distorcer aquilo que Deus fala. Porque ele usou a frase que Deus falou, certamente morrerás. Ele vai falando, certamente não morrerás. Vai lá e distorce. Copia, mas distorce. Aí ele vai falar, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que é em Cristo. Aí ele vai falar, porque se alguém vos pregar um outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. A pessoa está sofrendo por quê? Porque o Jesus que ela está seguindo não é o da Bíblia. Porque aquele Espírito lá que fala em língua estranha não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Evangelho que está sendo ensinado lá não é o Evangelho da Bíblia. Por isso, e o pior, se morrer, não vai entrar nas bodas. Não vai ser chamado, vinde bendito do Senhor. Não vai, vinde bendito de meu Pai, não vai. Por isso que isso é muito sério. Então, amados irmãos, característica da Nessa, deu para entender aí? Característica do louco? Tem mais, né? Mas o tempo não dá. E a característica do prudente? Volta lá para a parábola dos 2 alicerces. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, comparou-lhe um homem prudente que fez a sua casa sobre o quê? A rocha. 1 Coríntios 10. Nossos pais beberam de uma água espiritual. E a água saía da rocha. E a rocha era quem? Cristo. A nossa vida tem que estar edificada em Jesus. Nossa casa espiritual tem que estar edificada na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a característica. A Bíblia fala A, é A. Não é B, não, é A mesmo. É isso aqui mesmo. Então tem que seguir aqui. Edificada sobre a rocha. Edificada sobre a palavra. Essa virgem prudente, ela é louca para o mundo. Não foi lá 1 Coríntios 1 que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem? Mas para nós é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbio 13, 16. Provérbios 13, 16. Ainda bem que é escola bíblica, né? O povo não reclama se eu abrir os textos aqui, né, mano? Né? Então a escola bíblica é isso aí mesmo, é a Bíblia, né? Então tem que abrir mesmo, não dá para abrir tudo por causa do tempo. Mas Provérbio 13, 16,
Olha o que diz aqui. Se aparecer outra palavra, deixa eu ver se apareceu. Aí os irmãos até falam. Aqui apareceu a palavra prudente. Se tiver outra tradução, os irmãos podem falar, tá? Oi? Prudente, prudente. Então, Provérbio 13:16, ele está escrito assim: todo prudente, ele age com conhecimento, mas o tolo espraia sua loucura. Deixa eu ver essa tradução que está aqui, que o Edgar colocou. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia sua loucura. Está vendo, amado? Aqui, deve ter outras traduções aí também. Você está vendo? Oséias 4:6. O meu povo é destruído, foi destruído por falta de... Por que muitos estão com a vida destruída? Porque agem sem conhecimento. Mas por que você bota a mão, Deus abençoa? Por que você bota o pé, Deus abençoa? Porque você está agindo com o conhecimento da palavra. Servo muito amado e desejado. O anjo falou para Daniel: desde o primeiro dia que você decidiu se humilhar e aplicar o teu coração a conhecimento de Deus, a tua oração foi ouvida. Por que eu oro, Deus ouve? Por quê? Porque você age com conhecimento. Não tem prática de oração sem palavra. E não tem palavra sem oração. Uma coisa é ligada com a outra. O que adianta eu orar se a minha oração não está de acordo com a palavra? Enquanto você ora, para que serve a palavra? Enquanto você ora e não vem a resposta, você vai se examinando. Para ver se aquela tua oração ali, para que esse incenso que está subindo ao Senhor, se está sendo agradável. Se eu orei para Deus, mas eu não perdoei, esse incenso não está sendo agradável para o Senhor. Pior, é abominável. Não lembra de Isaías? Que me serve das suas festas, das suas reuniões solenes, das festas da lua nova? O incenso para mim é abominável. Purificai-vos, lavai-vos, deixai de fazer o mal, fazei o bem. Louvado seja o nome do Senhor. O boi conhece seu dono, o jumento a manjedoura do seu pasto, mas o meu povo não. Conhecimento. Prudente age com conhecimento. Na palavra, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o ímpio, ele anda em treva, ele tropeça e ele não sabe nem aonde ele tropeçou. Assim que a Bíblia fala. Ele tropeça ali, ele nem sabe. Ele não sabe, não tem conhecimento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. 10h43, estamos caminhando para o fim já, tá, amado? Então, azeite de reserva, a gente aprendeu aqui. Quando ele fala na parábola das 10 virgens, meia-noite, aí isso aqui também já seria um outro estudo, porque senão não vai dar tempo, mas à meia-noite, Deus é maravilhoso, né? Porque você sabe que esse calendário que a gente usa aqui não tem nada a ver, né, com a Bíblia. É um calendário que foi criado aí, se cumprindo também uma profecia de Daniel, que o anticristo, ele se encarregaria de mudar as leis e os tempos, para confundir a cabeça do povo. Então esse calendário que foi criado, para pensar, mano, depois de meia-noite, está de dia ou está de noite ainda, está escuro? Por que eu falo bom dia para você, 1h da manhã? Tem coisa que não dá para entender, mas Deus é maravilhoso, ele já sabia de tudo. Mas ele mesmo assim usa, né, esse engano para mostrar para a gente. O que ele quer dizer com meia-noite? É meia-noite literal? Não. À meia-noite ouve-se um grito. Então Jesus vai voltar, então não vou dormir não, meia-noite eu acordo, porque quem sabe Jesus vai voltar, né? Mas se tu for japonês, lá já é de dia. Aí na França também já é outra coisa, já é todo fuso horário, né? Tudo diferente. O que ele está querendo dizer? Meia-noite, vamos dar um exemplo. Hoje, né, por exemplo, hoje é domingo, né? Quando dela 23h59, que dia que é? Que dia que é? Alguém falou terça-feira?
Meu Deus do céu. Que dia que é? Ô, meu irmão. Que dia que é? É hoje, 23h59. Isso. Quando bater lá meia-noite e 1, que dia que é? É. E meia-noite? É domingo ou é segunda? Nem um dia nem outro. Por isso que ele fala, daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Então você não sabe nem o dia nem a hora, é só isso que ele quis ilustrar. Meia-noite também, ele está querendo mostrar o seguinte, que a parábola das 10 virgens, a cultura judaica era da noite mais escura. Que você tem que manter a tua lâmpada acesa ali. Louvado seja o nome do Senhor. Esse grito significa o Espírito Santo de Deus, que ele clama com gemidos inexprimíveis ali, nós não sabemos orar. Isaías 58, a gente pode abrir lá. Isaías 58. O contexto, ele vai falar do atalaia. O contexto, se você ler tudo lá, tudo, né? Olha o que ele fala aqui. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, e anuncia a meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Então, amado, os sinais proféticos, a terra gemendo, com dores de parto, como uma mulher grávida dá à luz, ela gritando desse jeito, a igreja gritando, os seus profetas profetizando, revelação, sonho que Jesus está voltando. É um despertamento, louvado seja o nome do Senhor. Esse ali é um dos despertamentos que o Senhor tem nos dado pela sua misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Então, elas adormeceram, elas acordaram, todas elas. A prudente mantinha azeite de reserva, mantinha a vida de oração, de separação, a louca não. Aí, a louca vai falar assim: dai-me do vosso azeite. Aí as prudentes falam: não é caso que nos falte. Saiais para comprar com os que vendem. Vende o quê? Unção? Azeite? Só se for o terrado do monte, né? Mas o Espírito, se você abrir lá, existia um homem chamado Simão o Mágico. Ele viu ali os feitos dos apóstolos. Sabe o que ele foi fazer? Ele gostou, né? Expulsando demônio, curando os enfermos, foi oferecer dinheiro. Vamos ver o que os apóstolos falam para ele? Atos 8, versículo 18. Atos 8, versículo 18. Olha só como é que é as coisas. Olha como é que o diabo, ele, né, tem enganado a muitos, muitos se vendendo, muitos se vendendo e vendendo o evangelho, fazendo comércio. A palavra fala para não fazer, o pessoal faz. Como é que o povo... Atos 8:18 que eu falei, né? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, olha aqui, amado, o azeite é o quê? Espírito. Ofereceu dinheiro. Aí vamos ver se os apóstolos aceitaram o dinheiro. E agora vão ficar ricos. Vão vender unção, vão vender. E dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha só, amado. Tá vendo só, amado? Aí ele fala: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Está vendo?
Então o que acontece aqui? É isso a posição do servo de Deus. Não deixa ninguém te comprar não, amado. Fala a verdade mesmo. Que negócio é esse de evangelho de para te deixar rico, essas coisas todas? Não. Tá vendo a postura? Mas muitos se venderam. Eu vou falar uma coisa para os amados irmãos. No início da caminhada, eu acredito que essas prudentes, todas elas estavam com azeite e com a lâmpada acesa. Jesus nos dá o exemplo do deserto. Quantas vezes o diabo tenta Jesus? 3 vezes. Na primeira, transforma essas pedras em pão. Jesus fala, está escrito. Ele não desiste, vai lá, usa o Salmo 91, te joga abaixo do templo, está escrito. Não consegue. Na terceira, qual foi a terceira tentação? Riqueza, glória dos homens. Muitos resistiram à primeira e à segunda, mas na terceira estão caindo. Por isso que ele fala da simplicidade do Evangelho de Cristo. Não foi, Jesus não morreu para nos deixar ricos. Somos ricos sim, da graça de Deus. Porque o preço que ele pagou nada pode comprar. Nada. Foi o preço, a moeda contrária, louvado seja o nome do Senhor. Preço de sangue, né? Então, amados irmãos, ele fala ali de comércio. Olha o que vai acontecer com essas pessoas que estão seguindo o evangelho do comércio, que acham que pode comprar unção de Deus, que acham que pode ficar de qualquer maneira. Ah, não, vamos deixar passar aqui, né? Quando Jesus estiver perto ali, tal. E se morrer antes? Como o pastor falou, né? Se a coronária entupir, não é verdade? Se cair lá no complexo de Israel, por engano, ah, Deus está na minha vida. Será? Comprando o dom do Espírito? Aceitando o comércio? 2 Pedro 2, para a gente caminhar para o final. 2 Pedro 2. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim: Segunda Pedro 2, ele fala: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós o quê? Negócio. Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não domita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e se ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo, amado? Ou seja, se Deus não perdoou esse povo todo, se as pessoas acham que vai ficar impune todos os atos de justiça, não, amado. Deus ama a justiça. A base da justiça do trono de Deus, justiça e juízo. A base do trono de Deus, justiça e juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia fala que apareceria esses homens fazendo comércio. Nos últimos dias, quando o bicho quando o seco começar a fechar, amado, os radical, os loucos, a Bíblia fala que até os loucos acharão um caminho. Aí até os loucos acharão, mas esses loucos que falam, não é a Darnécia não, está falando dos loucos que são vistos como radical, como fanático, que guarda a palavra, que segue o evangelho da cruz. Aos imprudentes, sabe aquele teu amigo que acha que você é maluco? Que é radical, que não tem negócio de orar muito não gosta de orar, que não tem que orar, eles vão procurar você, só que infelizmente não vai procurar para arrependimento, vai procurar falar assim: ora por mim aqui, faz isso, mas não adianta mais, não buscou a tempo. Por isso que fala do grande avivamento, da chuva seródia,
Se não pegar chuva serôdia, acabou. Como é que vai resistir? Cada ano que passa as coisas vão ficando pior. Mas a palavra de Deus fala que os seus o Senhor guardará. Que nível espiritual a gente tem que ter de reserva de azeite para resistir à perseguição, às aflições? A igreja vai triunfar. Porque o período, por incrível que pareça, o período que a igreja mais triunfou foi no período da perseguição. Porque quando está tudo tranquilo, mano, não, eu só oro quando eu quero, só leio o Bíblia quando eu quero. Quando o calo aperta, quando vem um diagnóstico, acabou. Aí, emprego não é prioridade. As coisas da viagem não é mais prioridade. A prioridade é buscar o Senhor. É ou não é? Então Deus nos ama, Ele age com misericórdia. Se for necessário, Ele vai permitir. Porque muitos serão purificados. Daniel fala, muitos terão que ser purificados. A tribulação é a misericórdia de Deus, é para purificar o povo. Característica do fogo: ele aquece, espalha e purifica. Por isso que você tem que ter a lâmpada acesa, para edificar a tua vida, te aquecer, para espalhar, fazer você ser boca de Deus na terra, e para te santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Aí Jesus ele vai falar: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. O que é esse vigiar e orar, mano? Lá no tabernáculo, lá no templo, mano, se você passar um pouquinho, os irmãos me perdoam, né? Só para a gente poder, para não ficar incompleto aqui. Aí, lá no, tinha ali os horários dos sacerdotes, que eles tinham que se revezar para poder cumprir o horário ali, né? Tudo com ordem, com decência. Então tinha as vigílias. Tinha a vigília da meia-noite, tinha a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília. A Bíblia fala sobre isso, certo? Era dividido em 3 vigílias. Então começava no pôr do sol, ia até as 22 horas, a segunda vigília de 22 horas, 2 horas da manhã, a terceira vigília de 2 horas da manhã até 6 horas da manhã. Primeira hora do dia, 7 horas da manhã. Virgem prudente faz o quê? Primeira coisa que faz quando levanta ora, lê a palavra do Senhor. Eu vi a reportagem, eu não assisti os jornais aí mas esses jornais que vai te informar apenas ali das coisas. Estava vendo ali o noticiário, foi até hoje de manhã, antes de vir para cá, falando da pesquisa que teve, que as pessoas que acordam cedo, elas têm, antes de ir para o trabalho, elas acordam cedo e fazem atividade física e diz que o dia delas é maravilhoso. Tomam água, porque você toma água de manhã, você ficou quantas horas dormindo? Teoricamente deveria ser umas 8 horas, né? Hoje o povo não dorme nem 4, né? Porque no WhatsApp é metade. Mas enfim, vamos botar 8 horas. Você ficou muitas horas com o teu corpo sem ser hidratado. O que acontece com o teu corpo? Fica intoxicado. Então, primeira coisa, é bom você acordar de madrugada, de noite, né? E você ir ao banheiro, para eliminar aquilo ali. Principalmente você tomar água. Lê Bíblia de noite. Se purifica. Tira as coisas tóxicas do teu corpo também. Mas tudo bem. Aí, nesse jornalista ali, que teve ali na entrevista, é uma jovem que ela começou a adotar a rotina. Ela acorda às 5 horas da manhã, 5 horas, 5 e meia, certo? E faz uma atividade, dá uma corrida, faz um monte de coisa, alongamento, depois vai para o trabalho. É fácil fazer isso? É um esforço. Ela falou até que tem que começar devagarinho. Não estou criticando a atividade física. Mas a Bíblia, o que te adianta você cuidar do teu físico e não cuidar do espiritual? O que eu estou querendo dizer? Que nessa reportagem, filmou o quarto dela e a cama. O que tinha do lado da cama? O criado mudo, né, que fala? Criado mudo, né? Não sei por que é isso, mas criado mudo, tinha um despertador acordando ali e tal, e a Bíblia. Ela falou das atividades, falou da corrida, mostrando tudo, mas não falou da Bíblia. Que a primeira coisa que ela faz é o quê? Correr. Ela, quando na verdade tinha que falar, não, a primeira coisa que eu faço aqui é orar, olha só, mano, para que a Bíblia está lá para quê então? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Queimar incenso. Mas você já tem que dormir com a brasa viva. Por isso que o sacerdote de manhã, ele ia queimar incenso, mas de onde que ele tirava a brasa? Ele acendia com o isqueiro? Ele pegava do sacrifício do holocausto que ficava lá fora. Por isso que o altar, a brasa do altar, ela não pode se apagar. Arderá continuamente. Só que tem um detalhe.
Esses homens, sacerdotes que serviam no templo, que eu tinha falado anteriormente, ele tinha os quartos de hora, tinha as vigílias, certo? E aí é o seguinte, amado, vira e mexe, o sumo sacerdote tal, fazia uma fiscalização lá. Por quê? Porque de repente foi negligente, foi mau servo, dormiu tarde. Aí foi dormir tarde, quer dizer, não teve o descanso, porque para todas as coisas tem um tempo. Aí não aguentou ficar acordado na hora da vigília, não se alimentou direito, não aguentou ficar acordado. Sabe qual era o castigo desse sacerdote? Se ele fosse pego dormindo, vinha lá com uma tocha, o sumo sacerdote tacava fogo na veste dele, assim embaixo. E aí quando começava a pegar fogo, ele saía correndo desesperado. Quando o povo via a nudez dele, falava, dormiu, foi negligente, não vigiou. Apocalipse, capítulo, eu acho que é isso aqui, deixa eu ver se é capítulo 16. Livro do Apocalipse, deixa eu só ver se é isso aqui, amado. Apocalipse 16, versículo 15. Olha o que ele fala. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Para a gente poder finalizar aqui, o que acontecia, mano? Essa noiva, o noivo ele tinha a parte dele, que ele tinha que fazer. Lucas 18, ele vai falar que Deus não fará justiça aos seus servos que clamam de dia e de noite, que busca a sua face, que mantém. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, ainda que seja tardio para com eles. No nosso tempo, Deus está tardando, mas no tempo do Senhor, Ele está agindo todo o tempo ali. São várias batalhas que a gente enfrenta. A parte de Deus, Ele faz. Deus fará justiça aos seus servos, que clamam de dia e de noite. Mas, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando o esposo voltar, quando o noivo voltar, a minha noiva, ela vai estar ainda acreditando em mim, me esperando? Sabe, vai ter o batismo dia 12, né? Você sabe qual é a origem do batismo? É lógico, João Batista, né, que é batismo para arrependimento, mas é na cultura judaica também. A noiva, ela tinha que se banhar, ela recebia presente e aguardava o seu noivo. Ela andava de maneira que todos sabiam que ela estava compromissada. Ó, que essa aqui ninguém canta, ninguém dá em cima, porque essa aqui está esperando o noivo, essa aqui já tem um contrato de casamento, não pode. Mas as pessoas, ela andava de tal maneira, tão formosa, como uma donzela virgem, como Rebeca, que as pessoas, elas viam no comportamento, na veste dela, que ela era comprometida, que ela se purificava. O batismo significa, tem um nome chamado mikvah. Mikvah. Essa noiva, ela preparava ali uma banheira ali, com a água limpa, né? E ela se banhava ali, ela pegava perfumes ali, e se perfumava, e andava com as suas vestes limpas, branqueada, de maneira que por onde ela passava, sentia aquela pureza, né? Aquele cheiro ali, exalando ali. É assim, amado, que a noiva de Cristo tem que ser. Efésios capítulo 5 fala que a noiva que vai ser apresentada é sem mácula, sem ruga, purificada pela palavra. Aí vão dizer, não precisa orar não precisa ler Bíblia. Eu falei que já tinha terminado, mas veio o texto aqui, eu esqueci. Eu já falei que foi Efésios. Abre lá em 1 Tessalonicenses 5. É a maneira de como a igreja tem que se preparar para a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, aí pode ser a partir do versículo 15, tá, Edgar? Mas 1 Tessalonicenses 5, ele fala da falsa paz, da falsa segurança.
haverá paz e segurança. Quando vos disser isso, virá repentina destruição, e de maneira alguma escaparão, como dores da mulher que está grávida de parto. Perto da volta de Jesus, perto do grito, isso vai acontecer. Falsa paz, falsa segurança. Então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 15, ele fala: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com outros, como para com todos. Relacionamento de irmão. Regozijai-vos sempre, se alegra. Fruto do Espírito é alegria. Orai sem cessar. Ah, precisa orar não aqui. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não murmura, amado. Não aconteceu do jeito que você queria, glória a Deus. Graças a Deus. Ah, eu programei uma viagem, não fui, livramento. Ah, comprei um negócio ali, igual aconteceu comigo. Tive que comprar algumas coisas, né, de necessidade, mas o cartão subiu um pouquinho, né? Aí eu comprei 2 coisas, que era um valor já, mas um pouquinho puxado. Aí não veio, não foi possível realizar a tua entrega. Só que meu cartão estava um pouquinho alto. Sabe o que eles fizeram? Fizeram 2 estornos. Me estornaram o valor total. Ficou as parcelas? Ficou, mas era justamente o mês que eu ia precisar que o cartão caísse. Caiu quase R$1.000. Porque não entregaram. Não foi possível realizar a tua entrega. Jesus, muito obrigado. Então, coisa maravilhosa. Aí eu vou murmurar, não entregaram, tá vendo? Olha só. Não, glória a Deus, isso aí. Aí, em tudo dai graça. Olha o 19. Não extingais o espírito. Extingar é a palavra usada pelo bombeiro para extingar o fogo, apagar. Não apaga o fogo, não apaga o lâmpada, não tira a palavra da tua vida. Não desprezeis as profecias, os avisos de Deus, os sinais proféticos. Examinai tudo e retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Orar para Deus te livrar do mal, fugir. E no 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, não é bem assim não, eu posso usar essa roupa aqui, não vai. Em tudo, na alma, no espírito e no corpo. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Vamos aqui terminar com louvor.